Fala pessoal, tudo bem? Um vídeo extra então, que não faz parte ali dos nossos vídeos normais sobre a carreira do analista de dados, mas que é uma pergunta muito comum das pessoas, que eu, quando comecei, sim, eu tinha essa pergunta e eu demorei um pouquinho para entender a diferença. Existe diferença entre cientista e analista de dados? Uma coisa é progressão da outra? Eu primeiro sou um analista, depois cientista, eu posso ser um cientista sem ser analista? Quando eu sou um cientista, quando eu sou um analista? Isso era algo muito comum logo quando eu estava começando. Embora eu lesse os artigos que falavam sobre isso, eu não compreendia muito claramente. Mas hoje essa visão já é muito clara na minha cabeça e eu posso contribuir com vocês. Embora parecidas, gente, são profissões totalmente diferentes. Ambas trabalham com dados, mas uma profissão não é progressão da outra. São parecidas, tanto que o nome, termina com dados, mas uma é analista, uma é cientista. Os dois trabalham com dados, gente. Só que eles trabalham em escalas diferentes. É como se nós tivéssemos, deixa eu tentar comparar uma profissão. É como você ser um engenheiro civil e você ser um pedreiro. Concorda que os dois trabalham com obra? Cada um é especialista numa coisa? O engenheiro civil é especialista numa parte de uma obra, o pedreiro é especialista em outra parte da obra. Um não é melhor nem pior que o outro. Sem um deles, a obra não acontece. Os dois são importantes. Então, dentro do nosso exemplo, os dois trabalham com dados. Os dois têm a sua rotina em volta em dados. Mas uma profissão não é progressão da outra. Ou seja, eu não começo como analista para então me tornar um cientista. Eu posso fazer isso? Eu posso, mas não é obrigatório. Se eu tenho conhecimento de analista de dados, eu sou um excelente analista de dados e eu vou ser promovido, eu não posso ser automaticamente promovido a cientista. Por que isso? Porque o cientista, gente, ele tem conhecimentos específicos. Como o nome diz, ele é muito mais apurado, muito mais habilidoso com ciências. Então ele vai muito mais na estatística, um conhecimento muito profundo de estatística. Ele vai muito mais em linguagem de programação. Ele vai muito mais em aprendizado de máquina. Mais aqui pra frente a gente vai ver as diferenças, mas a primeira coisa que eu queria que você entendesse é: não são a mesma coisa. Você não, por ser um bom analista, você não vai se tornar um cientista. Você pode? Você pode. Vai ser mais fácil? Vai ser mais fácil, porque você já conhece 50% da rotina de dados. Mas para ser um cientista, você precisa de conhecimentos muito específicos. Então vamos para as diferenças? Gente, vamos entender o que o analista faz. O analista tem uma rotina muito voltada à visualização e análise de dados gerenciais. O analista está muito na rotina da empresa. Ele é o cara que está lá nas áreas, entendendo o que as áreas precisam visualizar, criando daí dashboards para essa área consultar online ou no próprio computador. Então ele é um cara que está muito mais no dia a dia. O que ele cria é muito mais respostas de dados gerenciais que vão guiar a rotina das pessoas. Ele é muito mais focado na história que os dados querem contar para a resolução de determinado problema. Ou seja, a análise descritiva. O analista ele é muito voltado para o passado. O que aconteceu ontem? O que aconteceu há 2 anos atrás? Ou seja, ele sempre está criando visualizações que reflitam o que já aconteceu. Se você for pensar, a maioria dos dashboards que você constrói é para mostrar algo que já aconteceu. As vendas que já aconteceram, os cancelamentos que já aconteceram, a produção que já aconteceu. Isso é uma característica muito grande do analista. Não é questão de ser menos complexo ou mais complexo que um cientista. São papéis diferentes. O analista, ele entende muito o passado, a história, para conseguir, no presente, melhorar as decisões. É uma atividade muito voltada para orientar as áreas quanto às decisões que os dados estão indicando. Então não é nada de previsão, não é nada preditivo. É sempre, olha, aconteceu isso, e por acontecer isso, eu acho que a melhor decisão é essa. E não é tipo assim, nós criamos um modelo que prevê o comportamento de X variáveis e por isso a nossa recomendação é que nós façamos isso. Não, é sempre, isso aconteceu.
e porque aconteceu, eu acho que a decisão tem que ser tomada dessa forma. Ele então tem um baixo uso de linguagem de programação, de machine learning e estatística avançada. Eu vejo essa com uma grande diferença. O analista ele é muito especialista em ferramentas de visualização, em ferramentas de tabela e em consulta a banco de dados. Então ele conhece a linguagem SQL para consultar o banco de dados e extrair as informações. Ele conhece Excel, Google Sheets, para ele conseguir manipular essas informações no dia a dia. E ele conhece muito forte Power BI, Tableau e Data Studio, que é para criar os relatórios visuais, os dashboards dele para as áreas ao longo, né, da rotina. Mas ele não usa, por exemplo, usa muito pouco uma linguagem de programação como Python ou R, o uso no dia a dia é zero de machine learning, ou seja, um modelo que vai fazer uma regressão linear para prever um resultado. E a estatística que ele usa não é avançada, então não é testes estatísticos, não é pesquisas com amostras, não é todos os teoremas que ele precisa conhecer. Ele é mais a estatística do dia a dia, né? Operações, mais, menos, vezes dividido, porcentagem, a regra de 3 que ele vai utilizar muitas vezes, média, moda, mediana, os quartis, os decis, são coisas mais simples, não chega a ser coisas avançadas. Já o cientista, gente, o cientista não. O cientista ele tem altíssimo uso de linguagem de programação e machine learning. Por quê? Porque ele usa ciência para a resolução de problemas complexos. Então a rotina de um cientista ela não é criando, ela é menos tempo criando dashboard e mais tempo realmente fazendo um estudo, todo um teste estatístico usando algoritmos e modelos preditivos, ou seja, modelos que preveem o futuro para atingir determinado objetivo. O analista, vocês concordam que ele muito mais responde perguntas do que faz, né? Ele realmente responde algum problema de negócio. O cientista não. Ele formula possíveis problemas de negócio e busca validar se faz sentido ou não. Então ele tem um trabalho realmente, gente, muito de cientista. Levantar várias hipóteses e validar essas hipóteses com modelos complexos, né, de aprendizado de máquina e de estatística. E por fim, então é o que eu falei, muitas hipóteses levantadas e o seu trabalho é validar cada uma delas. Vamos tentar aqui, de um jeito prático, fazer uma diferença, né, entre um analista e um cientista em sua atividade. O analista, boa parte da rotina dele vai ser construindo dashboards, conversando com as áreas, entendendo os problemas e construindo relatórios para responder o que aconteceu. Já o cientista, boa parte da rotina dele vai ser levantando hipóteses e tentando validar elas através de modelos de aprendizagem de máquina e de estatística. Então, tem essa diferença. Eu sou um cientista de dados, mas eu não aplico machine learning e estatística avançada. Então você é um analista de dados. Porque se você não conhece aprendizado de máquina para botar em um modelo rodar e prever resultados, cara, você é um analista. Se você só cria dashboards, se você cria dashboards e a sua maior parte da rotina é entendendo as demandas do negócio para refletir em relatórios, você está muito mais próximo do analista. Posso começar como analista e ir para cientista? Pode. Posso ser cientista sem ser analista? Pode. Posso ficar a vida inteira sendo analista? Pode também. São profissões diferentes e você pode aí, né, intercambiar ou aprender habilidades para se tornar um cientista. Tá, gente? Tem uma diferença salarial entre eles, tá? O salário médio de um cientista aí é bem mais alto que o de um analista, até pela complexidade dos conhecimentos que ele tem que ter. Enquanto o analista aí gira em torno dos 4 mil, o cientista, eu não lembro a última pesquisa do Glassdoor, tá? Mas o cientista gira em torno de uns 8, mas tem gente aí, né, no mínimo 8, chegando aí a 14, 15, 16 mil e muito mais, dependendo se esse cara tem um cargo de chefia dentro da sua parte de ciência de dados. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar sua opinião aí nos nossos comentários, de nos seguir no Instagram. Ficou com alguma dúvida? Não entendeu algum ponto? Tem alguma sugestão para a forma como nós conduzimos os vídeos ou pelo conteúdo que a gente apresentou? Manda para nós, seja no comentário, seja no Instagram, a gente vai visualizar e responder. Obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto, valeu!